Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º Fórum Brasileiro de Naturopatia. Meu nome é Cleiciane Spilma, eu sou nutricionista especialista em oncologia e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a importância dos fatores de transferência no sistema imunológico. O nosso corpo é formado por diversos órgãos e cada um deles possui sua função. Quando são agrupados, de acordo com suas funções, eles formam um sistema. Nós temos sistema endócrino, sistema circulatório, sistema respiratório, porém, hoje vamos conversar um pouco mais sobre o sistema imunológico. E como que funciona? O sistema imunológico, ele é formado por diversas células, moléculas e alguns órgãos que têm como função primordial a proteção do nosso corpo. Então, diariamente, o nosso corpo é visitado por bactérias, por vírus, por células danificadas, né? Então, eles vão fazer um passeio no nosso organismo diariamente, e o sistema imunológico tem como função primordial identificar se aquela bactéria que está visitando o nosso organismo é uma bactéria de benefício ou uma bactéria de malefício. E se é uma bactéria patógena, né? Aí ele tem como função destruí-la. Nosso sistema imunológico ele é muito inteligente, então ele consegue diferenciar. Mas para isso ele tem que estar bem regulado, para que ele possa fazer a diferenciação, para que ele possa agir com rapidez e contra-atacar os agentes invasores ao nosso organismo. Nossa imunidade, ela pode ser dividida em dois tipos. A imunidade inata, que é o primeiro presente que a nossa mãe nos dá, é um curso de autodefesa, porque a imunidade inata já nasce, né? Nós já nascemos com ele. A nossa mãe nos transfere uma memória imunológica através do cordão umbilical e também da amamentação. Nós podemos ver que no Brasil há um incentivo à amamentação, há campanhas para o aleitamento materno. Por quê? Porque através do aleitamento, a mãe ela consegue transferir a imunidade, né, para o seu bebê através do colostro, que é o primeiro leite que sai, e também através do leite materno. E temos também a imunidade adquirida. O que é a imunidade adquirida? Ela é a imunidade que a gente obtém através do momento que a gente entra em contato com o patógeno, né? Quando entra em contato, eu tive uma gripe. Ali, naquele momento, o meu corpo vai criar uma memória imunológica para aquele vírus, né? Para combater ele. A memória adquirida, ela produz anticorpos específicos. Então, ele é quando a gente entra em contato com algum patógeno. A inata, não. Nós não precisamos entrar em contato com nenhum agente agressor no nosso organismo para que a gente possa desenvolver. Ela a gente já recebe como presente. Mas a adquirida, sim, nós temos que entrar em contato com o patógeno e aí sim vai ser produzido anticorpos específicos para destruir esses patógenos. Também as vacinas também elas funcionam como imunidade adquirida. Nós não tivemos contato, né, com aquele vírus que está sendo transmitido através da vacina, mas a gente já recebe ela para o momento que nós tivermos contato, a gente possa ter defesa, a gente já possa ter uma memória imunológica contra aquele vírus. Porém, existem fatores que afetam o nosso sistema imune. Um dos fatores é o estresse. O estresse eleva em grande quantidade um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele é responsável por baixar nossas barreiras de proteção, né? Baixar as barreiras do nosso sistema imunológico. Então, e hoje é difícil a gente não manter o estresse, né? Então, mas nós necessitamos para que o nosso sistema imunológico não seja tão afetado. A má alimentação. Sabemos que a má alimentação, alimentos ricos em gordura, ricos em açúcares, causam inflamação, processos inflamatórios no nosso organismo, assim reduzindo também as células e moléculas que trabalham no nosso sistema imunológico. O álcool tem como função somente a desidratação de células, né? Uma caloria vazia. Tende a também a minar o nosso sistema imunológico. A falta de sono
contribui de grande forma também para uma redução, né, uma desregulação do nosso sistema imunológico, a poluição, que causa todo um processo inflamatório, toda uma toxicidade em nosso organismo, e os tratamentos, né, como radioterapia, quimioterapia. Sabemos que, infelizmente, a quimioterapia é a droga mais forte que há no mundo e ela não tem como objetivo apenas matar células cancerosas, né? Ela ataca ao tumor, mas também ela acaba atingindo células saudáveis. E isso acaba influenciando grandemente no nosso sistema imunológico. Inclusive, a quimioterapia, ela mata muito das células que trabalham no nosso sistema imunológico. Porém, também temos fatores, né? Fatores positivos, né? Que ajudam a regular esse sistema imunológico, que são as práticas de atividade física, são a quantidade de horas que nós dormimos, que descansamos, né? Que ali é onde tem toda a renovação nossa de energia. Nós devemos dormir de 7 a 8 horas por noite, né? De acordo com os artigos, né, com as orientações que temos, devemos manter uma boa higiene bucal. A boca tem muitas bactérias, né? Então a gente deve manter sim uma boa higiene bucal para que não tenha uma proliferação de bactérias, e assim também não tenha uma redução de células, né, do nosso sistema imunológico. Alimentação natural, o mais natural possível, né? Uma alimentação equilibrada, com nutrientes. Os nutrientes são precursores, né? De muitas células, as vitaminas. Então, é necessário que a gente tenha uma alimentação rica, variada. E quando nós não conseguimos, infelizmente, ter essa alimentação, né? Tão rica, livre de agrotóxicos, ou que a gente no nosso trabalho está sempre sob pressão, sobre estresse, não consegue reduzir, nós também podemos utilizar os suplementos, né? Suplementos vitamínicos, suplementos que vão comportar, né? Que vão nos suprir essa necessidade. E vamos falar um pouco sobre os fatores de transferência. Os fatores de transferência são peptídeos, são proteínas, moléculas de proteína muito pequenas, chamadas de peptídeos, que foi descoberta em 1949 pelo Dr. Lawrence. Ele descobriu que através desse peptídeo tão pequeno era transferida uma memória imunológica, era transferida uma memória de um indivíduo que já tinha tido contato com o patógeno para outro que nunca tinha tido contato com o patógeno. Então, era transferida essa imunidade de um indivíduo para o outro. Então, o nosso sistema imunológico, né, ele produz o fator de transferência. E o fator de transferência, ele tem como objetivo reconhecer, imaginem, tem uma molécula na nossa corrente sanguínea, ele está lá passeando, procurando. Quando ele verifica que há um agente invasor, que tem algo na corrente sanguínea que não pertence, que não vai favorecer aquele organismo, ele já reconhece naquele momento. Quando ele reconhece, ele já tem que chamar a tropa, chamar o exército, né? Já ativar as células para responder. Como que elas vão responder? No momento que reconhece e passa a informação, e é chamado aquele exército, né? Aquelas células, ali eles vão produzir anticorpos específicos para atuar, né? Para poder aí inibir e também matar esses agentes patógenos do nosso organismo. Depois que eles mataram, que eles limparam, aí ele precisa de fazer outra coisa. As células não somente matam, elas vão lá e limpam, né, o local. Então elas vão engolir, limpar ali, deixar o local limpo, organizado, é assim que elas fazem, e elas precisam recordar para novamente, quando entrar em contato de novo com o mesmo patógeno, ela já saber de uma forma, como agir de forma mais rápida, mais eficaz. Ela já vai saber qual o problema ele vai causar, de que forma pode ser morto esse patógeno, então ele vai agir de forma muito mais rápida. Então, o fator de transferência que é produzido pelo nosso organismo, ele tem o poder de reconhecer, responder e recordar. Mas então, se é produzido no nosso organismo, de que forma? Como que acontece? O fator de transferência é passado de mãe para filho, né, como eu falei, através do colostro, né, do aleitamento,
Isso nas mães mamíferas. Nos ovíparos, é passado na gema do ovo. Hoje já se encontra no mercado também em forma de suplemento. Aí ela é purificada, né? Ela também é retirada do colostro, ela é purificada e já comercializada. Aqui nós temos um fluxograma, que eu acredito fica um pouco mais fácil para entendimento. Então, temos o patógeno, que é o agente agressor. Ele infecta a célula do corpo, do organismo. Quando ele infecta essa célula está lá na corrente sanguínea. E lá está passeando um fagócito, que é uma célula responsável para reconhecer, para entrar em contato com o patógeno. Então, eu falo, oi, essa não foi convidada, né? Esse serzinho não foi convidado, esse patógeno. Eu vou lá e vou engolir, eu vou fazer a fagocitose dele. Quando ele engole, ele vai lá no CD4 e fala, olha aqui, quem eu encontrei na corrente sanguínea passeando. Então, ele vai dar aqui a fórmula, né? Vai descodificar e ali vai ser produzido o fator de transferência específico para esse patógeno. Produzir o fator de transferência específico vai comunicar ao CD8, que é a célula responsável por destruir esse patógeno. Olha o processo todo que esse organismo, que esse sistema imunológico faz, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, ele tem que ser muito bem cuidado desse sistema imunológico e ver como é importante o fator de transferência para o nosso sistema imunológico. E existe comprovação científica? Sim, existe. Existem várias pesquisas, ensaios clínicos comprovando a efetividade dos fatores de transferência no combate a vários tipos de doença, em vários tipos de cânceres e também em herpes, hepatite C e também para regulação do sistema imunológico de pessoas portadoras do vírus HIV. Por quê? Porque no HIV, a principal célula a ser atacada é a CD4, aquela que era responsável por reconhecer e ali produzir um fator de transferência para informar CD8 para matar o patógeno. Então, quando ele é atacado pelo HIV, ele não consegue passar as informações, elas são destruídas e contaminadas antes de passar a informação para a célula CD8, antes de passar o fator de transferência, né? Então, tem visto que assim tem reduzido bastante a mortalidade da CD4 e tem fortalecido o sistema imunológico. Isso em estudos realizados em pacientes com tratamento do HIV. E existe contraindicação? Não existe contraindicação. Mesmo que ele seja manipulado, que seja comprado manipulado, não há contraindicação. Por quê? O fator de transferência é uma molécula muito pequenininha, com um peso molecular muito baixo. Então, ele não é um medicamento. Mesmo que ele seja utilizado para tratamento em várias patologias, mas ele é usado como? Ele é usado para regular, fortalecer o teu sistema imunológico para que ele possa te ajudar a se curar, né? Então, ele não é um medicamento, ele não é uma vitamina. Então, ele não tem toxicidade ao organismo. O peso molecular dele é bem pequeno, então ele atua diretamente no sistema imunológico, fortalecendo, dando armas para que o teu sistema imunológico possa lutar contra a patologia. Então, diante de tudo que podemos conversar, né, conhecer nessa noite, eu trouxe uma frase de um educador que eu gosto muito, que é o Dr. William Soto Santiago. Ele diz: a educação é um poder e somos conscientes de que é a arma mais poderosa para transformar mentalidades e, portanto, um mecanismo fundamental para modificar sociedades e, consequentemente, para mudar o mundo. Então, eu agradeço bastante vocês. Aqui nós temos nossas referências que foram utilizadas nesse estudo de hoje. Eu queria frisar essa referência aqui sobre o uso do fator de transferência no COVID-19. Em 2020 foi publicado esse artigo
falamos o benefício do uso do fator de transferência no tratamento do COVID, né? Nós sabemos que esse vírus ele ataca diretamente o sistema imunológico, então a importância do nosso sistema imunológico estar bem regulado, né, para contra-atacar esse vírus. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, né, pesquisar um pouco mais, é bem interessante esse artigo. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês e nos veremos em breve. Obrigada.